No início da manhã de 13 de agosto de 1961, um homem entrou em uma delegacia na Tempelhofer Damm, em Berlim Ocidental, e pediu para falar com alguém responsável. Ele estava calmo e bem vestido. Ele falava alemão com segurança, mas tinha um sotaque eslavo. Ele disse que se chamava Bohdan Stachinski e era oficial da inteligência soviética. Ele afirmou ter assassinado 2 exilados ucranianos em Munique com uma arma secreta de veneno sem deixar rastros. Ele disse que estava agindo sob ordens diretas da KGB. Então pediu para ser preso e que os americanos fossem chamados. Do lado de fora, a poucas ruas, trabalhadores da Alemanha Oriental desenrolavam as primeiras bobinas de arame farpado na fronteira do setor. Pela manhã seria um muro. A cidade se dividia em tempo real, e em uma delegacia no lado ocidental, um assassino da KGB oferecia revelar os segredos de seu ofício e um encobrimento soviético de assassinatos patrocinados pelo Estado. Este é o diário de um assassino da KGB. Oi, eu sou Philip Thompson, o ser humano de verdade por trás deste canal. True Life Spy Stories é uma operação de uma só pessoa, e se você está gostando do que está assistindo, a melhor coisa que você pode fazer é se inscrever e curtir este vídeo. Isso realmente me ajuda a aumentar meu público. Se quiser mais, tenho assinaturas de canal no YouTube. Se você se tornar um membro, você tem acesso antecipado, vídeos exclusivos para membros e a certeza de que está ajudando diretamente a continuar trazendo essas histórias. Agora vamos começar. Bohdan Stachinski nasceu em 4 de novembro de 1931, em uma vila no oeste da Ucrânia, perto de Lviv. Após a Primeira Guerra Mundial, a região ficou sob controle polonês. Essa era uma fortaleza da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, a OUN. Essa era a organização que liderava a campanha pela independência da Ucrânia e pela dissolução da União Soviética. A família Stachinski tinha laços estreitos com a OUN. A Ucrânia Ocidental já lutava contra o domínio soviético há anos. Sob o Pacto Molotov-Ribbentrop, de 1939, Stalin e Hitler dividiram a Europa Oriental entre eles, e a Ucrânia Ocidental passou do controle polonês para o soviético da noite para o dia. 2 anos depois, os alemães expulsaram os soviéticos. Quando a guerra terminou, Stalin retomou o controle. Houve deportações em massa, execuções e punições coletivas de vilarejos inteiros. O exército insurgente ucraniano, o UPA, ainda estava ativo nas florestas, conduzindo uma campanha de guerrilha que o Ministério da Segurança do Estado Soviético estava desmontando metodicamente. Embora sua liderança tivesse sido exilada para Munique, o movimento ainda estava muito vivo e era uma pedra no sapato de Moscou. Quando tinha 19 anos, Bohdan foi pego viajando de trem sem passagem. Ele foi levado para um interrogatório que durou a noite toda. Se isso soa exagerado para um passageiro sem passagem, é porque as autoridades tinham outros planos para o jovem. Eles sabiam das conexões dele com os nacionalistas e queriam sua ajuda. Se ele concordou de boa vontade ou para evitar ser enviado a um gulag na Sibéria, talvez nunca saberemos. O que sabemos é que, na manhã seguinte, Bohdan Stachinski havia concordado em se tornar um informante para o MGB. Suas tarefas iniciais eram perto de casa. Ele foi enviado para a rede de bunkers ocultos que a OUN usava nas florestas ao redor de Lviv para espionar e identificar líderes insurgentes e informar sobre suas localizações. Em menos de um ano, ele entregou nomes suficientes para prisões e execuções. Seu sucesso levou ao envio para Berlim Oriental, onde foi treinado como agente no exterior e recebeu o nome falso Joseph Lehmann. Ele foi designado a um controlador, um oficial da KGB que usava o nome de Sergei, que o comandaria pelos próximos anos. Foi em Berlim Oriental que ele conheceu Inga Pol. Ela era da Alemanha Oriental, costureira, não era comunista e não tinha simpatia pela polícia secreta. Ela só o conhecia como Joseph Lehmann. Ele se tornaria um assassino e ela não fazia ideia. Desde a década de 1930, a KGB mantinha um laboratório secreto dedicado ao desenvolvimento de venenos. Quando Stachinski entrou no programa, ele já era chamado de Laboratório 12.
Quem estava lá passou décadas tentando resolver um problema específico. Como você mata alguém de uma forma que pareça totalmente natural? A solução criada para Stachinski era um tubo de alumínio simples, com cerca de 15 centímetros. Escondido em um jornal enrolado, ficava ainda mais discreto. Dentro do dispositivo havia um mecanismo acionado por mola, conectado a uma ampola de vidro contendo cianeto de potássio líquido. Quando acionado, o percussor esmagava a ampola. O líquido era forçado a passar por uma tela de malha fina e convertido em uma névoa fina de vapor mortal de cianeto. O efeito biológico era rápido. O vapor de cianeto inalado de perto causa constrição imediata dos vasos sanguíneos, levando à parada cardíaca em segundos. O crucial é que, após a morte, os vasos se dilatam novamente. Ao examinar o corpo, os sinais típicos de envenenamento já teriam sumido. A causa da morte pareceria apenas um ataque cardíaco. Para evitar o risco de se ferir ao usar a arma, Stachinski recebeu um comprimido para tomar cerca de 1 hora antes de atirar. Então, imediatamente após puxar o gatilho, ele deveria quebrar uma cápsula de nitrito de amila e inalar o vapor. Os alvos de Stachinski estavam em Munique. A cidade havia se tornado o centro de gravidade da comunidade ucraniana exilada após a guerra. Na visão de Moscou, era em Munique que o problema estava. Stachinski foi a solução escolhida por eles. Os 2 homens da lista de Stachinski eram Lev Herbert e Stepan Bandera, ambos figuras proeminentes na OUN, mas não eram aliados entre si. O movimento nacionalista havia se fragmentado em 1940 em facções rivais. Rebets originalmente fazia parte da organização de Bandera, mas se afastou no início dos anos 1950, repelido pelos métodos de Bandera. Sua facção havia colaborado com os nazistas durante a guerra e foi responsável pelo massacre de dezenas de milhares de cidadãos poloneses no oeste da Ucrânia. Mesmo entre exilados, seus métodos eram questionados. Os 2 homens acabaram em lados opostos de uma amarga divisão pública e a facção mais extrema de Bandera chegou a ordenar o assassinato de Rebet. Para a KGB, esse histórico era útil. Se qualquer um dos assassinatos atraísse atenção, já existia uma disputa interna para apontar como causa. Lev Rebet foi o primeiro alvo. Com Stachinski pronto para ser enviado em sua missão mortal, o próximo desafio era descobrir como levar sua arma até Munique. Inicialmente, a KGB planejou levar a arma por canais diplomáticos até a Alemanha Ocidental, mas desistiu por receio de vigilância da contra-inteligência ocidental. O plano deles era mais rudimentar. A arma foi transportada pelo próprio Stachinski, embrulhada em algodão e dentro de um cilindro de alumínio. Ele colocou isso em uma lata de salsichas de Frankfurt, de parede dupla, com tampa removível, feita para parecer idêntica à outra lata real que ele carregava. Em outubro de 1957, Bohdan Stachinski voou de Berlim Ocidental em um voo da Air France diretamente para Munique. O controle de fronteira permitiu sua passagem sem inspecionar seus pertences. Era a hora dele começar a trabalhar. Lev Herbert tinha 50 anos, era um intelectual e o principal teórico da comunidade ucraniana exilada em Munique. Ele já havia pagado por suas convicções antes, sendo preso em Auschwitz durante a guerra, após participar da breve declaração de independência da Ucrânia em 1941. Seus escritos moldaram a direção ideológica do movimento. Isso fez dele um alvo prioritário para o 13º Departamento da KGB, a seção responsável pelo que documentos internos soviéticos chamavam de assuntos molhados, ou seja, assassinatos políticos realizados em solo estrangeiro. Stachinski passou meses observando Herbert e acompanhando sua rotina até o escritório na Karlplatz 8 no centro de Munique. Ele notou que ele chegava de bonde todo dia de manhã, aproximadamente no mesmo horário, sempre carregando sua maleta. Stachinski fez sua primeira tentativa na quinta-feira, 10 de outubro de 1957. Após tomar o antídoto e embrulhar a pistola de veneno no jornal, ele ficou do lado de fora do escritório desde 8h30 observando. Às 11h, com Rebet ainda sem aparecer, Stachinski decidiu que ele não viria. Sua consciência aliviou-se, mas ele tentou suprimir seus sentimentos.
Ele sabia que precisaria tentar de novo no dia seguinte. E foi exatamente isso que ele fez. Ele voltou na sexta-feira, seguindo a mesma rotina e a mesma vigília. Mais uma vez, Rebete não apareceu. No dia seguinte, no sábado, Stachinski voltou novamente, cansado depois de mal ter dormido. Então, pouco antes das 11, Lev Reber desceu de um bonde no ponto do outro lado da rua. O coração de Stachinski parou e as pernas tremeram. Precisou segurar no corrimão para se manter de pé ao perceber o peso do que faria. Ele entrou no prédio antes de seu alvo. Ele foi ao primeiro andar e esperou. Ao ouvir a porta da rua se abrir embaixo, ele começou a descer a escada. Quando passou por Rebert, ele levantou o jornal, virou o rosto e disparou a névoa de cianeto diretamente em seu rosto. Rebert deu um salto assustado em direção à parede. Stachinski continuou andando, mal diminuindo o passo. Ele quebrou a cápsula de nitrito de amila na rua e inalou. Ele tentou desajeitadamente desrosquear a arma para desmontá-la, mas as peças estavam muito apertadas. Ele jogou a arma de veneno em uma vala, pegou um trem para Frankfurt e se hospedou em um hotel. De volta à cena do crime, o veneno não matou imediatamente. Ofegante e pedindo socorro, Rebert conseguiu se arrastar até o segundo andar, onde foi achado por uma faxineira. Ele morreu alguns minutos depois. O plano de contingência da KGB para atribuir o crime a disputas internas da ONU não foi necessário. Uma autópsia foi realizada 2 dias depois e concluiu-se que Rebert havia morrido de um simples ataque cardíaco. Não se suspeitou de crime. Na noite do assassinato, Stachinski pegou a Bíblia, da prateleira ao lado da cama em seu quarto de hotel. Ele olhou para ela e imediatamente a colocou de volta. Ele voou para Berlim na manhã seguinte. Ele voltou para casa, para Inger, e disse que esteve em Leipzig a negócios. Ele havia eliminado um alvo e ainda faltava mais um. Stepan Bandera era um caso completamente diferente. Rebert era intelectual. Bandera era símbolo, mas não um símbolo simples. Ele liderou a ONU durante a guerra, sobreviveu ao encarceramento tanto pelos nazistas quanto pelos soviéticos e, para seus apoiadores na diáspora ucraniana, ele era a personificação viva da resistência. Para outros, sua atuação na guerra o tornava uma figura muito divisiva. Para a liderança soviética, incluindo Nikita Khrushchev e o chefe da KGB, Alexander Shelepin, essa distinção não importava. Ele era um embaraço e uma ameaça que precisava ser eliminada. O problema era que ele era difícil de encontrar. Levou quase 2 anos para Stachinski conseguir encontrá-lo. Ele finalmente o avistou em maio de 1958, participando de uma cerimônia memorial em um cemitério em Roterdã. Nacionalistas ucranianos haviam se reunido para marcar o aniversário do assassinato do fundador da OUN, Jevan Konovalits. Ele fotografou Bandera na multidão e anotou o carro que ele dirigia, um Opel Captain azul escuro. Em janeiro seguinte, Stachinski viajou para Munique. A KGB tinha informações de que Bandera havia assumido o pseudônimo de Stefan Popel. Stachinski procurou o nome na lista telefônica e encontrou um endereço. Isso acabou sendo um sucesso. Stachinski vigiou a propriedade e logo avistou Bandera e o Opel do lado de fora. Ele encontrou seu alvo, só faltava receber ordens do centro de Moscou. Essas ordens ele recebeu em abril de 1959. O centro havia decidido que era hora de liquidar Bandera. Ele era mais cauteloso com a segurança do que Rebete. Ele viajava escoltado e estava sempre em movimento. Para essa missão, o 13º Departamento forneceu a Stachinski uma versão modificada da pistola de spray. Dessa vez, ela tinha 2 canos, projetada para que um disparo pudesse ser usado em um segurança, enquanto o segundo era reservado para o alvo principal. Stachinski retornou a Munique em maio com uma pistola de spray envenenado, modificada e chaves duplicadas do apartamento de Bandera. Ele monitorou Bandera por alguns dias e, certa noite, Stachinski o seguiu até a garagem. Ele ia puxar o gatilho e cometer o assassinato, mas perdeu a coragem. Enquanto fugia, ele disparou sua arma no chão e a jogou de uma ponte de pedra em um riacho no Hofgarten. Ele tinha medo de ser punido pela KGB por falhar em sua missão. Então disse ao seu contato que havia abortado porque viu alguém no pátio e quebrou as chaves na fechadura.
Moscou o mandou de volta em outubro com uma nova arma e chaves reservas. No dia 15 de outubro de 1959, Stachinsky foi novamente até o prédio de apartamentos de Bandera. Ele entrou por conta própria e esperou. Bandera chegou em casa sozinho naquela tarde. Ele estava parado no corredor de entrada, tentando tirar a chave da fechadura, com pacotes debaixo de um braço, quando Stachinsky desceu as escadas em sua direção. Bandera se atrapalhou com as chaves quando Stachinsky passou por ele. Stachinsky se virou e disparou os 2 canos da arma de cianeto em seu rosto. O assassino escapou rapidamente. Bandera não desmaiou de imediato. Ele foi encontrado por um vizinho, ofegante, e morreu na ambulância a caminho do hospital. Dessa vez, a autópsia levantou dúvidas. O patologista detectou um leve cheiro de amêndoas amargas, um sinal clássico de cianeto, e encontrou pequenos fragmentos de vidro na pele ao redor do nariz e da boca de Bandera, vindos das ampolas esmagadas dentro da arma. Depois de realizar o assassinato, Stachinsky caminhou até o Hofgarten e pela terceira vez se desfez de sua arma. Ele a jogou no mesmo sistema de drenagem do parque usado após matar Rebern e pegou o trem para Frankfurt. No aeroporto, na manhã seguinte, aguardando o voo, ele comprou um jornal e leu a manchete: acidente ou assassinato. O legista inicialmente apontou suicídio por envenenamento com cianeto. A ONU contestou essa teoria. Em novembro daquele ano, a polícia da Alemanha Ocidental investigava a morte como homicídio. A KGB dificultou as investigações, alegando que a inteligência da Alemanha Ocidental mandou matar Bandera. Uma semana após retornar a Berlim Oriental, Stachinsky foi a um cinema à noite. O cinejornal mostrava o funeral de Bandera, o caixão aberto, as flores e os enlutados. Ele se recostou em seu assento. Pela primeira vez, ele viu as consequências do que fez e, desta vez, não conseguiu silenciar a própria consciência. No dia seguinte, ele disse a Serge, seu controlador da KGB, que estava perturbado. Ele disse que Bandera tinha esposa e filhos e que tirou o marido e pai deles. Serge respondeu que os filhos de Bandera um dia agradeceriam a Stachinsky pelo que fez. Para Bodin, isso era o auge do cinismo. Em novembro de 1959, Stachinsky foi condecorado com a Ordem da Bandeira Vermelha por decreto do Soviete Supremo em uma casa segura em Berlim Oriental. Algumas semanas depois, Stachinsky foi a Lubyanka para uma cerimônia privada de premiação. A Ordem da Bandeira Vermelha é uma honraria militar dada a soldados que mostraram coragem em combate. Bodin Stachinsky matou 2 homens desarmados e desprevenidos em escadarias, borrifando gás em seus rostos com um jornal enrolado. Ele percebeu a incongruência de tudo isso. 6 meses depois, em maio de 1960, Bodin pediu Inger em casamento. Seus controladores da KGB se alarmaram. Eles o pressionaram a terminar, a encontrar uma parceira russa que pudesse ser mais facilmente controlada. Ele recusou. Ele confidenciou a sua noiva, contando quem ele realmente era. Pela primeira vez, ela soube seu verdadeiro nome, sua profissão real e o que ele havia feito em Munique. A KGB acabou permitindo o casamento, mas sob certas condições. Inger deveria ajudar o marido no trabalho para a KGB. O centro achava que, com envolvimento direto, ela seria mais fácil de controlar e menos propensa a causar problemas. Foram levados a Moscou e vigiados rigorosamente. Um dia, Inger percebeu algo estranho atrás de um quadro na parede. Bodin tirou o quadro e encontrou um grupo de percevejos abrigados atrás dele. Perseguindo o maior pelo rodapé com um pé de cabra, ele arrancou o rodapé e achou um cabo indo direto para o apartamento vizinho. No verão de 1961, Inger estava em Berlim Oriental para o nascimento do filho deles. A criança, um menino chamado Peter, nasceu prematuro e faleceu em 8 de agosto. Stachinsky estava em Moscou quando ocorreu e teve o pedido para ir ao funeral negado. A KGB só cedeu quando Stachinsky disse que temia que sua esposa aflita pudesse fazer algo imprudente ou causar um escândalo. Stachinsky recebeu permissão para ir a Berlim Oriental ao funeral do filho que nunca conheceu. Ele não voltou.
Na noite de 12 de agosto de 1961, Bodin e Inger Staszynski saíram da casa dos pais dela em Delgo com o irmão dela, Fritz. Eles viajaram com pouca bagagem. Eles não podiam usar a estação local. A KGB teria agentes lá, então eles atravessaram o Jardim dos Fundos e seguiram a pé pelos campos até a vila próxima de Falkensee. De lá, eles pegaram um táxi para Berlim Oriental, se despediram de Fritz e embarcaram no S-Bahn. Eles desceram em Gesundbrunnen, a primeira estação em Berlim Ocidental. Foram de táxi até a delegacia perto do aeroporto de Tempelhof. A polícia não tinha pressa. Um oficial de inteligência soviético querendo se render aos americanos não eram casos comuns para eles. Levou quase 1 hora até que alguém chamasse as autoridades americanas. Já eram mais de 9 da noite. 3 horas depois, soldados da Alemanha Oriental desenrolaram um arame farpado na fronteira do setor. Naquela noite, as primeiras estruturas permanentes do Muro de Berlim foram erguidas. Se os Staszynskis tivessem esperado até amanhã, todos os pontos de travessia estariam fechados. Staszynski foi levado de avião para Frankfurt no dia seguinte, enquanto Inger ficou em Berlim Ocidental para ser interrogada pelas autoridades alemãs ocidentais. Em Frankfurt, a CIA alojou Bodin em um complexo americano e começou o interrogatório. A avaliação inicial da agência sobre Staszynski foi, como acontece com todos os que se apresentavam voluntariamente, de ceticismo. Os americanos desconheciam o assassinato de Rebet e achavam que o de Bandera era uma disputa interna da ONU. Após ser interrogado por 3 semanas, a CIA o dispensou, entregando-o às autoridades da Alemanha Ocidental. Os investigadores do BND também eram céticos até Staszynski detalhar tudo. Seu relato detalhado dos assassinatos foi feito com tanta precisão que os investigadores ficaram convencidos de que ele dizia a verdade. Com isso, os prontuários médicos de Rebets e Bandera foram reabertos e ambas as mortes foram reclassificadas como homicídios. Staszynski esperava que sua confissão reduzisse sua culpa pelos crimes, já que agia sob ordens superiores. Ele queria expor o departamento de assassinatos da KGB e ajudar o Ocidente a combater seus métodos. No início, ele ficou chocado ao ser preso por assassinato, mas logo entendeu que teria que enfrentar as consequências. De volta a Moscou, a KGB ficou chocada ao descobrir a ausência do casal. O problema não era apenas a deserção de um agente, mas sim as ordens específicas que esse agente havia cumprido. A KGB havia embaralhado as investigações do homicídio de Bandera por 2 anos, mas essa história desmoronou no momento em que Staszynski desertou. O julgamento começou no Tribunal Superior Federal de Karlsruhe, em 8 de outubro de 1962. Staszynski era o único réu, mas a atenção do tribunal estava direcionada além dele para Moscou. Os juízes apontaram o presidente da KGB, Alexander Shelepin, que entregou a medalha a Staszynski na Lubyanka, como um dos principais responsáveis pelos 2 assassinatos. Eles concluíram que Staszynski havia sido um instrumento nas mãos do Kremlin, e não o autor dos crimes. Pela lei alemã, isso permitia uma acusação mais branda. Ele foi condenado como cúmplice de assassinato e não como assassino. A sentença foi de apenas 8 anos. Ele foi libertado em 31 de dezembro de 1966, após cumprir 2/3 da pena. O julgamento de Staszynski foi destaque nos jornais do mundo ocidental. Dizem que entre os que prestaram atenção estava Ian Fleming. O último romance de Bond, O Homem com a Pistola de Ouro, foi publicado no ano seguinte à sua morte e traz um assassino patrocinado pelo Estado com arma especializada. Os paralelos entre o thriller de espionagem e a história real de Bodin Staszynski seriam uma coincidência improvável. A CIA mudou de ideia sobre seu informante pouco antes do julgamento, percebendo que ele sempre disse a verdade. Em 1965, o Subcomitê de Segurança Interna do Senado dos Estados Unidos publicou um relatório baseado, em parte, no depoimento de Staszynski no julgamento. Chamaram de Murder International Incorporated e mostraram ao mundo como a União Soviética usava o assassinato como instrumento de política de Estado. Após sua libertação, Staszynski foi entregue de volta à CIA. A agência providenciou uma extensa cirurgia plástica para alterar sua aparência. Ele recebeu uma nova identidade.
Inger se divorciou dele enquanto ele estava preso e ficou na Alemanha Ocidental. O que ocorreu com Staszynski após isso ficou desconhecido por cerca de 20 anos. Em março de 1984, o comissário de polícia aposentado da África do Sul, general Mike Houdenhuis, revelou ao jornal Natal Mercury que Staszynski havia recebido asilo na África do Sul já em 1968. Os serviços de segurança da Alemanha Ocidental procuraram Pretória porque era um dos poucos países onde o alcance da KGB era limitado o suficiente para mantê-lo vivo. De acordo com o relatório de 1984, Staszynski estava vivendo em Durban sob um novo nome e com um novo histórico familiar. Ele tinha então 52 anos de idade. Ele teria atuado como consultor da Polícia Secreta Sul-Africana. Em 2024, as memórias de Staszynski foram publicadas. Provavelmente ele escreveu sua história pouco antes do julgamento em 1962. O manuscrito ficou num arquivo até ser descoberto por um historiador polonês-alemão, que o editou antes da publicação. As memórias oferecem mais informações sobre o estado psicológico de Staszynski, mas, considerando quando foram escritas, não esclarecem se ele ainda está na África do Sul ou, de fato, se ainda está vivo. Se estivesse, ele teria 93 anos de idade. No aparato de inteligência soviético, as consequências do julgamento foram duradouras. O 13º Departamento foi dissolvido, suas funções absorvidas por uma unidade sucessora com um foco diferente, afastando-se do assassinato direto e voltando-se para a desinformação e o que a KGB chamava de medidas ativas. O uso de toxinas rastreáveis foi descontinuado em favor de substâncias radioativas, como o polônio-210. Alexandre Shelepin, citado no tribunal como quem ordenou os assassinatos, nunca recuperou sua posição política. Ele era amplamente visto como um futuro líder da União Soviética. O caso também mudou a forma como os patologistas forenses ocidentais abordavam as mortes de dissidentes políticos. Autópsias de exilados, desertores e figuras da oposição passaram a incluir a triagem para agentes químicos. A morte de Lev Hebert ficou registrada como ataque cardíaco por 5 anos até Staszynski corrigir o registro na delegacia. Stepan Banderas foi considerado da mesma forma por 2 anos. Ambas as armas acabaram no mesmo lugar, nas valas de drenagem do Hofgarten, em Munique. As armas nunca foram encontradas.